disponibilidade de estar aqui conosco, né, no nosso podcast. Nosso podcast se chama Delas Une. A gente tentou unir nós duas com a nossa faculdade. E o tema principal do nosso podcast é a legalização das drogas. E aí a gente fez algumas pesquisas, né? A gente pesquisou e tal. Eu também já tenho uma experiência pessoal com essa questão, né? E aí a gente queria saber como que você conheceu o Projeto Carta, a Fazenda, como que você chegou até lá. Tá. Então, primeira coisa, meu nome é Maurício. Seja tá? bem-vindo, Maurício. Eu sou advogado, né? Moro na cidade de Toledo. Há 20 anos já, mas sou nascido aqui em Palotina, né? O meu umbigo tá enterrado aqui. Não vai mais sair. Então eu tenho, meus pais moram aqui ainda, meu sogro e minha sogra moram aqui, tenho muitos amigos aqui, minha irmã mora aqui. Então assim, eu tenho um vínculo muito grande aqui com Palotina, né? O Carta, eu comecei a fazer parte da diretoria há 5 anos atrás, né? Eu entrei para a diretoria porque o Carta é uma instituição sem fins lucrativos, né? Então, como que funciona? O Carta, ele depende de pessoas para fazer a parte burocrática, para trabalhar, e essas pessoas, elas trabalham de forma voluntária. Então, na época, eu me voluntariei para fazer parte da diretoria, entrei lá, e aí, depois de um tempo, eu passei a ser o vice-presidente, e agora, nesse ano, fui eleito presidente do Carta, por 3 anos. Então, 2025, 26 e 27, eu fico nessa gestão do Carta como presidente, né? Então, o que é o meu trabalho? É um trabalho voluntário, né? Eu não ganho nada para trabalhar lá, né? Financeiramente, mas espiritualmente eu ganho muito, né? É um trabalho que para mim me fortalece muito, né? O meu espiritual, então eu me sinto muito satisfeito de fazer essa parte, né, filantrópica sem receber nenhum dinheiro em troca, né? Então o que a gente faz lá no Carta? Nós recebemos internos, né, homens de 18 a 65 anos, né, que tem problema com droga e álcool, né? Então lá a gente recebe pessoas do Brasil inteiro, até de outros países. Argentina nós tivemos interno recentemente, Paraguai a gente sempre tem algum interno, né? Então assim, o Carta é uma instituição conhecida no Brasil inteiro e fora do Brasil também, né? Já tivemos internos que fizeram o tratamento ali, hoje moram em outros países, né? Tem um interno que entrou em contato esses dias comigo, ele mora nos Estados Unidos, é campeão, não sei se é mundial, mas ele é nacional dos Estados Unidos de bicicross. Uau, que chique. E ele passou pelo Carta. Renovou a vida dele. Tem um outro rapaz que ele inclusive atuou no filme do Chitãozinho e Chororó. Ele foi, na época, ele foi no programa do Jô Soares. Se você procurar essa reportagem, tem a reportagem ele falando do Carta. De como foi a experiência dele no Carta. Lá na fazenda. Então, assim, a gente recebe pessoas de todos os lugares, né, homens, de forma voluntária, que queiram, né, fazer a recuperação, se recuperar das drogas e do alcoolismo, né? Então lá vem jovem de 18, 19 anos, vem adultos, vem pessoas já de idade, né? Com profissão, sem profissão. A gente já recebeu policial, advogado, engenheiro, morador de rua. A gente não tem nenhuma discriminação racial, nenhuma discriminação política, religiosa. A nossa doutrina lá é a religião católica, porque a Igreja Católica, através do movimento do Cursilho, nos auxilia muito a manter aquela casa, né? Então a nossa doutrina lá é a religião católica, mas nós não temos nenhum impedimento, nós não temos nada contra alguém que não tenha religião ou que tenha uma religião diversa, né? Nós já tivemos lá várias religiões, a gente respeita isso, né? Porque o nosso programa ele é espiritual, né? A gente acredita que se o indivíduo pedir ajuda, entender que ele perdeu para as drogas e para o álcool, né? Ele tem uma chance de ter uma nova forma de viver. E lá a gente dá essa oportunidade. Então, o Carta é uma comunidade terapêutica, nós não temos medicação lá, a internação é voluntária.
O nosso tratamento é baseado no programa de 12 passos de Narcóticos Anônimos, que é um guia para a pessoa que tem problema com droga, né? Para ela se reenquadrar na sociedade novamente, né? E então, na parte da manhã, eles fazem a laborterapia, né? A gente acredita que o trabalho ajuda na recuperação, é o momento que ele tem de reflexão, né? E esse trabalho, o que que é? O Carta é uma propriedade rural, né? Bem pequena, ela não tem nem um alqueire de terra. E então, assim, não tem muito espaço físico lá. Então, o trabalho, o que que é? É carpir uma roça, é tratar um peixe, é tratar os animais, é cuidar desses animais, é a organização da casa onde eles dormem. Eles mesmos que fazem essa limpeza. Eles mesmos que fazem. É o preparo do alimento deles. Então, eles mesmos que mantêm aquilo em funcionamento. Então, a gente acredita que com esse trabalho eles consigam refletir e procurando a recuperação. Aí, na parte da tarde, nós temos reuniões, né? A gente chama reuniões de sentimento, onde a pessoa, como se fosse uma terapia em grupo, né? Onde ele expõe para fora o que fez ele ir para as drogas, o que aconteceu nesse período que ele usou droga, usou álcool, né? E ali ele recebe um feedback dos próprios internos, né? Então, os mais velhos vão ajudando os mais novos, né? Então, o CART existe já há 37 anos, né? Foi idealizado pelo padre, que eu não me lembro o nome agora, mas depois eu posso te passar, né? Aqui em Palotina, eles foram lá no estado de São Paulo, viram uma comunidade, como funcionava, e trouxeram essa ideia para cá. O Dr. Guiomar Pisato, que é advogado aqui em Palotina, que auxiliou também na instituição do Carta, né? No início ali, foi ele que ajudou muito, então é um dos fundadores, né? Então o Carta vem funcionando desde então. Hoje nós temos aproximadamente 10 internos, né? Que estão lá de livre e espontânea vontade, em busca de recuperação. No domingo passado nós tivemos uma graduação de 4 internos, né? O que é a graduação? O nosso programa, o prazo é de 9 meses, né? Então, se a pessoa fica lá os 9 meses, ao final a gente faz uma cerimônia e entrega para ele um certificado de graduação. E aí, depois dessa graduação, ele é liberado para ir para casa e quando ele quiser, ele pode estar voltando no Carta, né? Então, às vezes ele pode ir lá passar um final de semana. Tem muitos que tiram férias do trabalho e vão para lá, ficam uns dias, né? Amanhã, inclusive, vai estar acontecendo um encontro chamado Encarta, que é Encontro dos Graduados. Nós estamos esperando pessoas de diversas localidades do Brasil, Paraguai e da Argentina que vão vir, né? Vão ficar ali 3 dias estudando esses passos, né? Trocando experiência de como está a vida deles, com quem já está ali também. Então é uma troca de experiência, de vivências, né? Para eles irem falando o que dá certo, o que não dá, o que acontece com eles, né? Então... Como que é o pós dali, né? Como que é o pós. Porque a gente fala assim, ficar internado lá dentro é fácil. É a coisa mais fácil que tem você ficar lá internado, né? O difícil é ficar aqui fora, né? Porque lá dentro eles estão protegidos, né? Eles não têm acesso a celular, não tem internet, não tem... as pessoas que frequentam lá somente com a nossa autorização, a gente é muito rigoroso quanto a isso, então não é qualquer um que pode chegar lá, qualquer um, digo assim, qualquer pessoa, né? Chegue lá e fala, eu quero visitar. Não, primeiro tem que fazer esse pedido para a diretoria, para a coordenação. Nós temos um coordenador lá que é o Ronaldo, que é muito criterioso nesse sentido. Então aí a gente avalia qual é a necessidade e a viabilidade de se fazer a visita, e a gente sempre autoriza, na maioria das vezes a gente autoriza, mas sempre com uma pessoa junto, né? Guiado lá para conhecer a propriedade. Tá certo. A gente chama de fazenda, né? Mas é o Carta, né? Teve algum momento, Maurício, desde quando você assumiu a presidência, que as coisas assim, você falou, não, pera, eu achei que não era assim, tá sendo diferente do que eu pensei que fosse? Teve vários momentos, né? Porque qual que é a nossa grande dificuldade? Dinheiro, né? E então, assim, atualmente nós não recebemos nenhuma verba pública, né? Quando eu falo isso, as pessoas falam, mas como assim? Não, hoje não recebe.
nós não recebemos nada da prefeitura, nada do governo estadual e nada do governo federal, né? Nós sobrevivemos de doação, né? Doação da família do interno, que está lá internado, que doa. A gente pede um salário mínimo por mês como doação para a gente manter ele lá. A gente precisa comprar alimento, a gente precisa pagar energia, né? A gente tem os gastos, né? Com certeza. E as pessoas da própria sociedade aqui de Palotina que nos ajudam, né? As pessoas, as empresas, né? Às vezes fazem eventos em prol do Carta. O movimento do Cursilho da Igreja Católica nos auxilia muito nessa situação também. Para vocês terem uma ideia, a família ela pode visitar o interno uma vez por mês, sempre no primeiro domingo de cada mês. Nesse domingo a gente oferece um almoço para a família. E quem faz esse almoço é o grupo de Cursilho, né? Então o grupo ele vai lá, compra todo o alimento, a carne, a batata, o macarrão, o arroz, tudo. E levam e fazem esse alimento. Nós vendemos, né, esse almoço ao valor de R$40 e esse valor que a gente arrecada fica para casa, fica para o Carta. Né? Eles fazem isso como doação. É uma doação, né? Que legal. Então isso nos ajuda muito. Né? E sempre quando a gente precisa, esses dias atrás nós precisamos trocar as camas lá. Nós tínhamos as beliches, era aquelas beliches de madeira, bem antiga, estava quebrando, muitas já estavam remendadas. A gente trocou todas elas por beliches de ferro, foram mandados fazer aqui numa metalúrgica aqui de Palotina. E o Cursilho doou grande parte dessas beliches, né? Os graduados também fizeram doação de boa parte, né? E algumas pessoas doaram também de forma espontânea. Então sempre a nossa maior dificuldade lá é o financeiro, é manter aquilo lá, né? Porque é um gasto muito grande, né? A gente serve café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Eles dormem num quarto com ar-condicionado, com uma cama, né? Eles têm banho, eles têm que ter um mínimo, né? de Tomam conforto, 2 banhos né? por dia, fazem a sua higienização pessoal, né? Então assim, o nosso gasto lá é bem grande, né? Então daí você faz, mas um salário mínimo paga? Não paga. Mas assim, a gente não faz aquilo ali para oferir lucros, né? A gente faz aquilo ali para manter a casa. A gente sim tem uma reserva prudente, financeira, né? Para uma eventualidade, uma coisa assim que possa acontecer, a gente tem uma reserva prudente e a gente precisa desse dinheiro para manter a casa em funcionamento, né? Então muitas empresas doam alimentos, doam frutas, né? Tem uma empresa aqui de Palotina que é o Mossi, distribuidor de frutas. Nossa, ele nos ajuda muito, ele doa muita fruta, legume, sabe? Coisa assim boa, não é coisa que estragada, né? Não, é coisa boa que é doado para nós lá e assim isso nos ajuda muito. Aí lá nós temos uma horta que eles plantam lá, é tirado da horta também, tem outras hortaliças que é plantado, tem animais, tem porco que a gente cria para o próprio consumo, tem o peixe que uma parte a gente vende, outra parte é para o consumo, tem vaca, daí você tira leite, do leite a gente faz queijo, faz bolo, faz pão. Eles né? mesmos que produzem. Eles mesmos que fazem, né? Então lá a gente chama assim a equipe da cozinha, eles assumem na quinta-feira e ficam a semana toda até na outra quinta. Então eles são responsáveis por servir o café da manhã, o almoço, café da tarde e janta. E são os próprios internos. E esse trabalho na cozinha faz parte do processo de recuperação. Com certeza. Muitos falam que se trabalham mais na cozinha do que lá fora, trabalhando lá, carpindo, tratando um porco, uma vaca. É um serviço que não para, né? Não para. São os primeiros a acordar e os últimos a dormir. Sim. Tá. Vivendo nesse ambiente de recuperação, assim, qual que seria a sua opinião sobre a legalização das drogas? A legalização, então, eu acho que, na minha opinião pessoal, né, eu acho que a nossa sociedade ela é muito imatura ainda para falar em liberar as drogas. Né? Nós não temos conhecimento suficiente e nós não temos estrutura para isso. Né? Você vê, nós temos uma comunidade aqui em Palotina de recuperação de pessoas com problema com drogas e álcool, apesar que, na minha opinião particular, o álcool é a pior droga e é liberado. Né? O álcool, para mim, é a porta de entrada para todas as outras drogas. Né?
todos os internos que chegam lá, a gente, nas conversas, assim, a gente pergunta, viu, quando você foi lá buscar a tua droga de preferência, né? O crack, a cocaína, né? Você bebeu antes? Ah, eu tinha bebido. Sim. A maioria deles responde assim. Sim. Então eu vejo que a droga pior, mais maléfica, é realmente o álcool, né? Que já é liberado. Né? Que já é liberado, né? Então, o que que acontece? As drogas químicas, elas causam um impacto maior, né? Então, é uma coisa escondida, então tem outros crimes por trás disso. Sim. Então, eu acho que nós ainda não estamos preparados para liberar a questão das drogas exatamente por causa disso, né? Sim. Qual o prejuízo que você acha que uma legalização traria diretamente para a sociedade, como um todo, assim? Prejuízo? Bom, quando não, agora que não está liberado, a gente tem tanta problema com Sim. droga, se liberar, como é que vai ficar? O meu medo é esse. Vamos né? ter mais internos no cárcere do que na sociedade. Ou as pessoas vão começar a achar normal, né? Vão começar a achar normal a pessoa ter que praticar um crime para sustentar o vício. Porque o que acontece? O grande problema da droga, qual é? É os crimes que estão por trás dela, né? É o tráfico de drogas, né? É o roubo, é o furto, né? É a violência contra a mulher, é a violência contra a criança, né? É a violência contra o idoso. Se você abrir o jornal, né? Leu qualquer noticiário hoje, vai ter algum crime relacionado à droga, né? E ao álcool também. Se você for... É que a gente não tem esse dado, mas com toda certeza, se você pegar nos últimos 30 dias a quantidade de óbitos que nós tivemos, eu te garanto que 50% deles vai ser relacionado à droga. Sim. Ou ao álcool. Por quê? Mas como assim, Maurício? O cara morreu lá com um tiro. Tinha álcool no meio ou não tinha? Tinha droga no meio ou não tinha? O cara morreu num acidente de carro. Ele estava alcoolizado ou não estava? O cara cometeu feminicídio. A mulher foi morta lá, facada. O cara que praticou estava drogado? Estava alcoolizado? Então, se você for buscar na raiz do problema, aonde que vem muitas mortes no hospital. Por exemplo, morreu no hospital, lá estava com uma doença, um câncer. Ou uma... Da onde que veio isso? O que gerou esse problema? Sim. Câncer de pulmão, um problema lá no fígado, alguma coisa assim. Da onde que veio? Né? Qual que é a origem disso? Então, assim, é uma situação bem complexa, que é fácil você falar assim, vamos liberar a droga que é mais fácil, né? Mas eu acho que nós já temos um problema que a gente consegue conter um pouco porque é proibido. Se liberar, eu acredito que vai explodir ainda mais. A gente adquiriria outros, É. né? Recentemente teve notícias de que o porte da maconha, né, não configura crime. Sim. A gente tem em consideração que a legalização produz maior oferta e expõe as pessoas, né, mais também ao consumo. Você acredita que o adicto, já em processo de recuperação, como que ele seria inserido numa sociedade com a droga legalizada? A pessoa tá querendo melhorar, volta pra cá, dá de cara com a legalização. Eu vou fazer um comparativo com o alcoólatra, né? Porque o álcool é liberado. Sim. Então, o alcoólatra, ele chega lá no carta destruído fisicamente, financeiramente e espiritualmente, né? E aí ele fica lá 9 meses, livre do álcool, longe do álcool, mas aí ele chega de volta para a sociedade, ele vai ter aquela reunião, aquela confraternização de família, onde tem o álcool envolvido. Como que ele vai fazer? Sim. Né? Então vamos imaginar com a droga, né? Eu não fumo mais, eu não cheiro mais, eu não uso mais, mas aí como é que eu vou fazer nesse ambiente? A nossa sugestão, né, quando a gente fala em tratamento, é a pessoa evitar esses lugares, né? Então o álcool, como a gente sabe que está introduzido na sociedade, que é liberado, que não tem muito como você fazer, vai chegar um momento que você vai se deparar com ele e aquilo não vai te fazer mal. Sim. Aquilo não vai te atingir. Você vai estar fortalecido para não ceder, né? Mas o que a gente sempre fala assim, é evitar esses lugares, né? A gente chama assim pontos de ativa. Quais são os pontos de ativa do alcoólatra?
o boteco, Uhum. né? Evita de ir no boteco. Ah, mas eu vou no boteco, eu vou tomar Coca-Cola. Quem que vai no boteco tomar Coca-Cola? Tá errado. Uma hora você vai acabar pedindo uma pinga, uma cerveja, Exato. né? Uhum. Então, um ponto de ativa de droga, né? Lá na boca de fumo, ou uma rodinha de amigos que eu sei que todo mundo usa. Evitar esses lugares. Sim. Isso faz parte do processo de recuperação, Uhum. né? E aí o que acontece? Se libera, se tem mais, fica mais difícil da pessoa evitar. Porque o álcool, o que acontece? A família já vai se preparando. Bom, vamos receber eles. Hoje ninguém traz bebida, vamos Sim, tentar. aham. Todo mundo ajuda, É mesmo. né? Então, e a família é a que mais, né, se preocupa com a pessoa. Uhum. Né? Os amigos não, os amigos, né, querem, não, usa um pouco aí, não dá nada. É. Só um golinho, não vai ter problema. Os amigos. Só uma tragadinha aí, não Sim. tem problema. E a gente que trabalha com esse problema, a gente sabe que a pessoa tem que evitar o primeiro gole, Uhum. né? Ela tem que evitar o primeiro gole, né? Não a pessoa não entra lá para se recuperar, para aprender a beber ou aprender a usar droga. Uhum. Ela entra lá para aprender uma nova forma de viver sem precisar usar droga ou álcool, né? Encontrar a felicidade, a alegria nas coisas sem precisar estar dopado, né? Então muitos enxergavam a alegria só se estivesse bebendo, ou estivesse cheirando, ou estivesse fumando, Sim. né? Então a gente tenta mostrar para eles que a vida pode ser vivida de uma maneira feliz sem sem precisar recorrer à droga. Esse tipo de coisa. Você acredita que sim, que a rapidez da informação, tecnologia, internet, rede social, está ajudando ou atrapalhando na recuperação dessas pessoas? Eu acho que ajuda muito, porque hoje tudo que você quiser saber está na internet, Uhum. né? Eu quero saber sobre fazer uma horta. Você vai na internet e vai ter um passo a passo de como fazer uma horta. Sim. E a droga sempre foi um dogma, né? Uma coisa assim muito fechada, uma coisa muito escondida, muito velada, né? Uhum. As famílias até não abrem muito, né? Sobre alcoolismo, sobre a drogadição. E hoje na internet você vê pessoas, né? Falando sobre o problema delas, partilhando a história delas, Inspirando, né? E inspirando as pessoas que estão nesse processo de recuperação. Uhum. Uma vez que entrou no processo de recuperação, você nunca sai. Tá? Nós temos um lema lá que a gente fala assim, é só por hoje. Uhum. E o que significa o só por hoje? Só por hoje eu não vou beber, não vou usar droga. Não é nunca mais, é só por hoje. É pelas próximas 24 horas. Sim. Porque quando eu falo assim, nunca mais, é muito longe, é muito distante. E se eu falo 24 horas, é mais próximo. Uhum. É mais fácil você enxergar, é só mais 24. E de 24 a 24 a pessoa vai se recuperando, vai se fortalecendo de coisa boa, vai vendo. Na internet tem muitos psicólogos, pessoas ligadas ao problema da drogadição que falam, dão palestras. Então é muito importante, é muito bom. Para a recuperação é muito bom ter essa tecnologia. Uhum. Legal. A gente já tem as drogas ilícitas, né? A gente pesquisou que em 2003 a OMS publicou um livro falando sobre o álcool, né? A gente já até conversou sobre isso, mas você acha que essa droga lícita é porta, né? Para uma dependência química. E aí, depois disso, você acha que a pessoa ela pode abrir essa porta dessa droga lícita, passar pela ilícita, ela ainda tem uma recuperação, uma esperança, ou depois dali acabou? Com certeza tem. Com certeza tem recuperação. Uhum. Tá? Mas o ponto principal qual é? É a pessoa querer. Tá? É a pessoa entender que perdeu para a droga e para o álcool e querer a recuperação. Né? E entender que existe sim uma saída. Né? Claro, não vai ter saída quando você, em razão do uso e abuso de droga ou álcool, adquirir uma doença crônica, né? Uhum. Ou uma coisa que não tem cura, alguma coisa nesse sentido. Então, aí né, fica muito mais difícil. Mas se a pessoa quiser se recuperar, se libertar, tem como. Só que depende dela. Sim. A gente... Única e exclusivamente, né? Uma opinião pessoal minha, não existe medicamento
que vai ser um antídoto de que você nunca mais vai beber ou usar droga, Sim. né? O que vai determinar isso é a tua cabeça, é a tua força de vontade. Uhum. Então a mesma boa vontade que você teve para ir lá buscar a droga, para ir lá usar o álcool, para ir lá fazer tudo o que você fez e em prol daquela droga, daquelas 2 horas de loucura, de alegria, Sim. né? Você tem que ter essa mesma vontade de não procurar isso e sim procurar outra forma. Então nós recomendamos assim, quando você termina o tratamento, busque um grupo de autoajuda. Existe Narcóticos Anônimos, que trata mais específico das pessoas com problema com droga, né, com química, e existe Alcoólicos Anônimos, né, que é para os dependentes de álcool, não os alcoólatras, né. Aqui em Palotina tem uma sala de Narcóticos Anônimos, funciona pelo menos uma reunião por semana, tem aqui. Que legal, eu não sabia. Tem, e tem muitas pessoas que frequentam, tá? É uma irmandade que existe no mundo inteiro, tá? E Alcoólicos Anônimos tem em Toledo, a mais próxima. Toledo tem reunião todos os dias, menos no sábado, de Alcoólicos Anônimos, mas tem de Narcóticos Anônimos no sábado. E se você entrar, você me perguntou sobre a internet, né? Na internet existem as reuniões virtuais. Tem reunião 24 horas por dia. Se você entrar agora e quiser pegar uma reunião de Alcoólicos Anônimos em algum lugar do Brasil, você vai encontrar. E também é uma irmandade mundial. Está em todos os países. A gente sabe que as pessoas que tem gente que já tá no limite, não aguenta mais viver aquela vida, mas tem vergonha de buscar ajuda. Sim. Você teria um conselho para essas pessoas? Olha, a gente costuma falar assim, quem sabe medir o tamanho do problema é só você, né? Se você tá vendo que a tua vida não tá legal, que a droga, o álcool tá te prejudicando nisso, né? Com certeza você já deve ter ouvido de falar de alguém que se recuperou, que tá bem, que já foi internado. Pergunte para essa pessoa como que se faz, o que ela pode fazer. Se você não tem acesso a essa pessoa, procure na internet, né? Vá lá no Google, digite lá recuperação sobre drogas. Você vai encontrar muita coisa. E você vai entrar para um grupo de pessoas que tem o mesmo propósito, que é de se recuperar. Então nada do que você já passou, do que você fale para alguém que entende, que está passando pelo mesmo problema que você, vai ser vergonhoso. É verdade. A gente fala assim, um adicto consegue falar com outro adicto. Um alcoólatra consegue falar com outro alcoólatra. Sem se envergonhar, sem mentir, sem se esconder de nada. Por quê? Porque um entende o problema do outro. Quando eu converso com alguém que não entende sobre o meu problema, é difícil a pessoa entender. E é difícil ela me dar uma resposta, né? Quando eu encontro pessoas que têm o mesmo propósito que eu consigo encontrar uma solução. É o que acontece na fazenda, né? Exatamente. Na convivência deles. Ali é o pontapé inicial. Ali é quando assim, perdeu, não dá mais, né? Eu tenho que ir para um lugar para me colocar no lugar de novo. Aí ele vai para lá. Daí lá ele vai receber além dessas atividades, a gente tem tarefas para fazer, né? Eles fazem tarefas. Então eles vão reaprender a viver novamente. Doutor, e tem alguma pessoa que já passou assim por você, que marcou, né? Seja uma pessoa em recuperação, um colega de trabalho, ou até alguém que deixou uma marca importante sobre o assunto, alguém que já fez parte da fazenda, né? Durante esses 9 meses de reabilitação. Tem várias pessoas, mas a gente tem um lema, tanto em Narcóticos Anônimos e em Alcoólicos Anônimos. Vocês conseguem identificar 2 coisas em comum que tem uma irmandade da outra? O anonimato. Então nós não podemos abrir e quebrar o anonimato de ninguém, né? Então ninguém pode falar por Alcoólicos Anônimos ou por Narcóticos Anônimos. Como carta fazenda, como presidente, eu posso falar sobre o tratamento, sobre a instituição, mas eu não posso expor nenhuma pessoa lá de dentro, né? Mas assim, sem falar nomes de ninguém, teve situações sim que passaram por lá que marcam a gente, né? Vou dar um exemplo, né? Eu vou citar uma pessoa, não vou citar o nome dela, né? Mas vou dizer
eu vou contar o O milagre, mas não vou não contar o santo, né? A pessoa que passou lá chegou destruída financeiramente, fisicamente e espiritualmente, né? Passou pelo tratamento, fez os 9 meses, saiu de lá, voltou para o convívio da família, né? Voltou no seu trabalho, hoje é um empresário de grande sucesso, né? Comanda várias pessoas, né? E aí quem olha para ele nunca imagina que o cara já bebeu ou usou droga algum dia na vida. É gratificante, né? Aí a pessoa olha e fala, nossa, né? Pra nós é gratificante. Tem uma situação que aconteceu na semana passada. Um menino que faz pouco tempo que ele passou pelo carta, e eu vi na semana passada ele postou uma foto que ele estava numa imobiliária, ele tinha comprado um apartamento. Nossa. Né? E aí eu lembro da história desse menino, do jeito que ele chegou lá, como a mãe chegou, né? E sim, detonados. E aí ver ele concretizando os sonhos dele, vendo ele vivendo bem, né? Sim. Se reinserindo na sociedade, adquirindo as coisas, a gente sente uma felicidade enorme, né? E teve sim outras pessoas que passaram por lá 1, 2, 3, 4 vezes e não se recuperaram. Ficaram limpas, a gente fala limpa quando não está no uso de qualquer substância que altere o humor da pessoa, né? Eles ficaram limpas durante o tempo da internação, mas saiu aqui e recaíram, né? Então muitas pessoas que ficaram internadas voltaram para a sociedade e recaíram. Outros que morreram, né? Outras pessoas que morreram. Teve um rapaz que ele era da cidade de Medianeira, ele foi encontrado morto na rodoviária. Estava no uso e abuso de droga, de álcool. Teve outras situações, em Toledo também teve um rapaz que faleceu. Aqui em Palotina teve um rapaz também que faleceu, né? Que foi encontrado morto e que a gente sabia que ele estava no uso e abuso de droga e passou pelo internamento. E teve o mesmo tratamento, as mesmas ferramentas que essa pessoa que eu citei no início, que é esse empresário teve, só que ele escolheu ir para outro caminho, né? Ele usou a boa vontade dele para ir atrás de mais drogas, né? Então isso é uma coisa que a gente não consegue controlar, a gente não pode exigir, né? A gente fala assim, a gente dá as ferramentas e a pessoa que vai usar as ferramentas da forma que ela achar que é melhor. Bom, eu pessoalmente, acho que a Mariana também quer evidenciar muito seu trabalho, que é incrível. Eu principalmente, pessoalmente, né, que tenho meu pai que já passou por isso. Hoje em dia, meu pai também, eu acho que ele é um orgulho para o presidente da casa que ele estava, porque hoje ele é um homem excelente. Ele, assim, além de ele ser o meu pai, ele é pai para as minhas filhas, ele é um bom filho, ele é um bom marido, ele realmente conseguiu se recuperar. E esse trabalho que o senhor faz voluntariamente, salvando vida, restabelecendo famílias, porque a pessoa que está lá, ela tem uma mãe esperando, talvez uma esposa, um filho, né, que está ansiando para essa pessoa voltar. O que motiva o senhor a continuar e não parar? Continuar ali, porque assim, é um trabalho que o senhor não recebe nada financeiramente, mas tem que estar disposto, né? Às vezes, assim, uma precisão, uma necessidade na fazenda. O que te motiva a não parar? Não. Tá sempre ali. O que motiva é isso que você acabou de falar, né? Do seu pai. É isso que motiva a gente, né? Porque o dia que tem visita, né? Que a família vai, a gente vê criança de colo, a gente vê criança já grande, né? A gente vê a mulher, a gente vê um pai, uma mãe, né? Aí a gente vê eles desde o início, quando eles vêm para internar, desde do primeiro contato no WhatsApp, né? A pessoa já vem, né, assim, carrancuda, desanimada, triste, magoada. Daí vem na primeira visita com aquele olhar de desconfiança de tudo, né? Aquela tristeza, Daí na segunda visita já aparece um sorrisinho amarelo, né, e tal. Na ressocialização a família já fica receosa, como é que nós vamos receber? Depois que ele volta para a fazenda, a família liga e fala, nossa, o que vocês fizeram? Não devolve nunca mais a pessoa que estava aí. O que vocês fizeram nele, né? E aí no dia da graduação que a gente vê o depoimento das famílias, de como elas estão felizes, e aí com o tempo, né, a gente vai encontrando pessoas como você, né? Porque a gente não pensa em recuperar somente
o interno, Sim. né? O adicto ou o alcoólatra, né? A gente recuperando ele vai ter uma família restaurada, talvez um casamento restaurado, talvez um laço afetivo com o filho, com a Sim. filha, né? Então são várias pessoas que são atingidas. Como elas são atingidas com o uso e abuso de droga e álcool, elas são atingidas com a recuperação, né? Então é um patrão que está esperando o funcionário se recuperar para voltar a trabalhar na empresa dele, né? É o colega de trabalho que vai estar feliz porque o colega está recuperado, que vai ser um exemplo para os outros, Sim. né? É a esposa que está lá esperando o marido, é o filho que nunca teve o carinho do pai, agora o pai está em casa, sóbrio, né? Então até o cachorro fica mais feliz. É verdade. Né? Porque o cachorro sempre apoia, né? Do bêbado, o bêbado chega em casa, chuta o cachorro, faz isso e tal. Até o cachorro fica mais verdade. feliz. Realmente. Então assim, é isso que motiva, né? Ver essa alegria das pessoas, da recuperação, ver que funciona, que tá dando certo, né? E é isso que motiva. E eu falo pro pessoal da diretoria, olha, enquanto vocês se sentirem felizes em fazer isso, vão ficar. Dificuldade vai ter. Sim. Se fosse para ir lá e não ter dificuldade, a gente nem precisaria estar lá, né? A gente largaria ir para a mão da prefeitura ou sei lá do governo e esse que se vire. Mas sim, se não quer dificuldade, não vá. Dificuldade nós vamos encontrar. Só que nenhuma dificuldade é tão grande quanto escutar alguém, um familiar dizendo assim, ó, meu pai hoje é um pai legal, presente, eu amo meu pai, ou uma coisa assim, ou eu amo meu filho, o meu filho hoje é um exemplo, é uma alegria, um orgulho para mim. Nenhuma dificuldade vai superar ouvir isso de um familiar, né? Então assim, não há dinheiro no mundo que pague isso. E eu, além do meu trabalho, que é o meu ganha-pão, é o que eu sei fazer, trabalhar para sustentar minha família, eu faço essa parte de caridade que eu me sinto feliz e me sinto bem. E eu acho que o dia que eu chegar lá em cima para fazer o acerto final de contas, essa parte eu acho que vai contar bastante ponto. Então, eu estou me preparando para isso aí. Sim. Né? Bom, a gente também tem a intenção de ajudar, né? Nosso vídeo vai passar assim em alguns lugares. Se o senhor quiser deixar como que as pessoas podem ajudar a fazenda, entrar em contato, se tem algum lugar para eles acompanharem. Então, hoje nós temos o Instagram e Facebook, né? Nosso endereço lá no Instagram é Carta Palotina e no Facebook é a mesma coisa. Você pode entrar lá, começar a seguir nós ali, curtir e compartilhar nossas postagens. A gente tem uma empresa que agora está começando a fazer mais vídeo, mais postagem, de uma forma para não interferir na privacidade deles lá, mesmo para mostrar o trabalho, né? Sim. Porque a gente tem que desmistificar essa questão do drogado, do alcoólatra, né? Isso é uma doença, né? Sim. Apesar de ela não ter cura, ela tem uma forma de você frear ela e viver bem, e viver feliz, né? Então, tem o Instagram que você pode seguir por lá, né? Todo primeiro domingo de cada mês a visita ela é aberta, tá? Então, se vocês quiserem, alguém quiser ir lá visitar a fazenda, almoçar lá com a gente, né? Participar da celebração que é feita na parte da manhã, estão convidados, é aberto ao público. E se tiver um grupo de mais pessoas, assim, é um grupo da faculdade, é um grupo da escola, né? Quiser organizar uma visita lá, né? Para conhecer a fazenda, qual que é o método, é só me avisar, a gente marca um dia, um final de semana, eu venho pra cá, a gente vai lá, né? No final a gente pode até fazer uma confraternização com eles, né? Legal. De salgadinho e suquinho, né? Sim. Sem problema nenhum. Beleza, tá? Legal. Beleza? Certo. Então, se o senhor gostaria de deixar uma mensagem para quem está entrando nesse mundo, para quem está tentando sair, talvez estou aqui, esse é o momento. Então, o que a gente fala assim, não espere chegar no fundo do poço para procurar ajuda, né? Tem uns que chegam no fundo do poço e ainda cavam um pouquinho mais, para daí, né, procurar ajuda. Não deixe chegar lá, né? É um caminho sem volta. Você tem que procurar ajuda, né? Admita para si mesmo que perdeu para droga, perdeu para o álcool,
né? Se a tua vida tá um inferno, a tua vida tá ruim, teu relacionamento não tá bom, teu trabalho não tá bom, não são as pessoas, talvez seja você, né? Busque ajuda, nos procure, né? Nos pergunte como e a gente vai te mostrar, né? Tem um mundo inteiro para ser vivido, né? Tem tanta coisa bonita pra gente ver, viver e apreciar e ninguém precisa usar droga ou ingerir álcool para sentir essa felicidade, né? Um exemplo é indo lá no kart e ver, né, esses graduados que já passaram, tem pessoas de 20, 25 anos, 10, 15, um ano que já passaram do tratamento, estão voltando super felizes. Você vê só histórias de superação, de pessoas que estão felizes, hoje estão bem, né? Reconstruir suas famílias, seus lares, seus empregos, né? Então voltaram a sonhar. Sim. O mais importante é isso. Quando você tá no uso e abuso de drogas, às vezes você esquece de sonhar, você para, né? Você não consegue ter perspectiva, né? E lá você começa a ter uma nova perspectiva, começa a sonhar de novo, e isso é muito bom. Perfeito. Doutor, muito obrigada pela Obrigado a vocês pelo sua convite. participação. Muito obrigado.